Deixa eu pôr o Rock Grande do Sul aqui de lado e pegar o longe. Para quem não conhece o vinil, né, era uma foto preta e branca que alguém na gravadora decidiu colorizar artificialmente, né? Tanto que no CD ela volta a ser preta e branca. Acredito que essa sessão das fotos atrás é uma outra sessão, né, Pitts? Sim, Aqui sim, foi o teu cabelo está diferente, em estúdio, tudo. E aqui é em Gravataí? Gravataí. Gravataí. É a zona bem perto de Porto Alegre, ainda tem alguma parte da zona rural. Parece que tu está na campanha, né? Mas... agora estava com plástico ali, acho que sim, um plástico dá menos reflexo, né? O ring light aqui, ó. Mas eu gosto dessa capa, acho ela bem emblemática, bem a cara dos anos 80, né? A fonte aqui, ó, Engenheiros em Caixa Alta, longe demais das capitais. E remete isso, né? Do lance dos Pampas, que é uma paisagem bem dali do Uruguai, da Argentina, do Rio Grande do Sul, que é uma paisagem. O Pampa é bem diferente. Aqui a gente no Sudeste, né, no Centro-Oeste, no Norte, não temos. E tu vem nos anos 80, em menos de meia hora de Porto Alegre, tu vai encontrar essa paisagem. Parece que é muito longínquo, mas é a zona metropolitana, mas ainda tinha essa paisagem, né? Exatamente. E a minha versão, eu tenho um encarte, porque alguns amigos que adquiriram na época, um pouco depois de mim, já não vinha com encarte, que teve... Não sei o que teve na época, que teve... um racionamento. Gastou, acho que vendia muito, né? E o papel, até o papel da capa passou a ser diferente. A reposição, às vezes o cara fazia mais capa do que o disco, o vinil, tá? Acho que foi Travou. Plano Cruzado. Plano Cruzado, 86. E daí caiu a inflação e foi um daqueles momentos que subiu o poder aquisitivo e se vendeu muito mais como nunca se vendia. E as fábricas não estavam preparadas. Não estavam preparadas. Reinaldo, tu estava explicando, deu uma travadinha, a gente não conseguiu a tua conclusão. Você estava falando que eles faziam mais capa. Mais capa do que o vinil. Porque quando acontecia esses picos de consumo exagerado, como aconteceu, o Pete lembrou muito, esse plano cruzado, não é isso? É verdade. Bem lembrado. Um dos planos. Foi o cruzado. Deu um pico de vendas assim, de 250 mil cópias, e a gravadora não estava preparada com esse procedimento de fazer mais a capa do que o vinil. Tá? Entendi. Quando dá mais trabalho e demora mais a gráfica do que o vinil. Do que a prensagem do vinil, olha só. Então, assim, para contextualizar, quem passou a admirar os Engenheiros posteriormente, não é da época do vinil, ou para quem acompanhou e quer relembrar, o Longe Demais das Capitais, então, é o álbum de estreia da banda, depois que eles passaram por aquele pau de sebo chamado Rock Grande do Sul, que eu já mostrei aqui no início da live. Ele foi gravado nos estúdios da RCA em São Paulo. Me corrija se eu passar alguma informação errada. Foi gravado em 4 semanas, entre os meses de maio e junho de 1986, e lançado no dia 13 de outubro do mesmo ano, de 1986, né? Aqui na ficha técnica, isso é das coisas que eu mais amava na época que eu comprava disco e tudo, era ir na loja e voltar para casa. Às vezes eu estava em outro bairro, pegava ônibus e tudo, e vinha lendo no ônibus a ficha técnica, as letras das músicas antes de ouvir. Então, a direção artística do Miguel Plopsch, direção de produção Gucci, coordenação de produção mestre Reinaldo Barriga. Os técnicos de gravação foram Pedro Fontonari Filho, Walter Lima e o Cláudio Coeve. O técnico de mixagem, Pedro Fontanari Filho. E supervisão de áudio, Guinter. Gravação e mixagem dos estúdios da RCA. E participações especiais a gente vai falar aqui quando a gente comentar as faixas. A idealização da capa, segundo a ficha técnica, foi do Carlos Maltes e do Eurico Salles, que na época era produtor da banda, né, produtor de turnê. Coordenação e fotografia do Eurico Salles, direção de arte Roberto Silveira e coordenação gráfica do Tadeu Valério, que a gente falou aqui dele em off, né, que foi o cara que foi para Porto Alegre ouvir pela primeira vez essa cena do rock gaúcho oitentista. Só uma corrigida em ficha, né? O Eurico, na época, era só fotógrafo. Quem produzia a gente era o Luiz Paulo Fedrizzi, né? O Eurico foi pegar uma produção já bem depois.
Legal, obrigado ele pela fez as fotos observação. da capa, né? Legal, obrigado. Quando eu conheci o Eurico, eu acabei inferindo isso, porque quando eu conheci em 88 eles no Longe, o Eurico já era produtor. Mas obrigado pela observação. Curiosidadezinha, né? Eu não me lembro, vendo o nome dos técnicos, não me lembro da cara deles. E teve um dia que acho que nenhum dos técnicos jovens estavam lá, e por algum motivo era um estúdio mais antigo, apareceu um senhor, um deles, que foi. E ele nos contou que ele tinha sido técnico de som do Demônios da Garoa, se não me engano. E aquilo marcou a gente. Que demais! Provavelmente deve ser o Stélio Carlini, que é o tio do Carlini, grande guitarrista do Tutti Frutti. Tio do Carlini? Luiz Carlini. Carlini. Ah, Carlini. Ele era um grande e muito querido técnico antigo. Sim. Foi... Mas achei o máximo. A gente tá gravando banda de rock, gravando com Demônios da Garoa, né, cara? Que demais, que demais. Muito bom. E assim, eu quero entrar no Faixa a Faixa, porque esse álbum, como a gente estava falando, eu comentei para vocês, né? Os 2 álbuns dos Engenheiros que eu mais ouvi na minha vida foram o Longe e o Revolta, né? E são discos muito distantes, né? A diferença de 1 ano na banda, mas a mudança dos integrantes, eu acho que até a própria mudança na concepção assim do Longe e do Revolta parecem 2 bandas distintas. Eu, como fã, sinto isso. Não sei se vocês, enquanto músicos, percebem, né? Aqui tem aquela coisa de um power trio com referências de ska, de reggae, de rock and roll mesmo. Tem umas referências, percebo eu, talvez não fosse intenção, do The Police, né? do Clash e tudo. E já um amadurecimento, não amadurecimento, que esse é o primeiro álbum, mas uma visão que já antevia o grande letrista que Humberto viria a se tornar. Eu falei isso na outra live que eu fiz com o Pitts e o Sandro. Embora Humberto não seja colocado no mesmo patamar de Cazuza, de Renato Russo e de Arnaldo, não sei porquê, mas a crítica nunca o ouviu assim, nós, fãs, sempre admiramos muito não só as canções, mas a forma como Humberto se expressa nas músicas. E eu, no auge dos meus... em 86, aqui, dos meus 15 para 16 anos, cara, eu me identificava, até aquela coisa, começando a me apaixonar pela namoradinha. O Chico...